outros telespectadores, sejam bem-vindos à aula 3 do módulo 3 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. Nesta aula, vamos falar sobre a atividade de inteligência voltada à segurança pública. A atividade de inteligência voltada à segurança pública consiste na execução contínua e sistemática de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças na esfera de segurança pública. Como não poderia deixar de ser, este trabalho é voltado para a produção e proteção de conhecimentos para subsidiar o processo decisório no que se refere ao planejamento e execução de políticas públicas e de ações de prevenção, neutralização e repressão de atos criminosos contra a ordem pública. Também é voltado à proteção da integridade das pessoas e do patrimônio. Como a segurança pública é dever do Estado e direito de todos, direito e responsabilidade de todos, esse campo de conhecimento passa a ser de interesse de todas as atividades de inteligência. Esse interesse é porque a segurança pública engloba diretamente as infrações penais e temas de interesse público, como, por exemplo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, a proteção de instalações, bens e serviços, a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do seu patrimônio. Como o governo é o principal responsável pela segurança pública, as agências governamentais de inteligência têm como atribuição prioritária a produção de conhecimentos necessários para prevenir os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o sistema financeiro e contra a pessoa. Como exemplos desses crimes, podemos citar o tráfico de drogas, armas e explosivos, o terrorismo, o tráfico de seres humanos e de órgãos, os homicídios, aqueles homicídios promovidos por grupos de extermínios, o furto, o roubo de veículos e o roubo de cargas, os sequestros, os roubos a bancos, a lavagem de dinheiro, a corrupção, entre vários outros crimes que nós listamos em nosso caderno de estudos. Nós sabemos que esses crimes afetam diretamente os interesses da empresa em que trabalhamos, seja de forma positiva ou negativa. Por exemplo, enquanto um furto e arrombamento causam um prejuízo enorme para determinadas empresas, para outras geram lucro em razão de estarem inseridas no contexto da cadeia de produção de bens ou serviços para esse tipo penal. Para uma empresa que vende produtos ou serviços de segurança, a incidência elevada deste tipo de crime em uma região pode ser uma oportunidade para que ela comercialize os seus produtos ou os seus serviços. Como diz, enquanto uns sorriem, outros choram de dor. E é exatamente assim que cada organização explora os campos de conhecimento da segurança pública que mais dizem respeito à sua realidade. Geralmente, as empresas estão focadas em produzir conhecimentos sobre os crimes e contravenções que afetam a sua realidade organizacional e que podem comprometer a sustentabilidade ou a continuidade dos seus negócios. Com esse conhecimento em mãos, os analistas da inteligência também podem apoiar diretamente os setores especializados a identificarem as possibilidades de ações preventivas e contingenciais para as ameaças, os riscos e os perigos identificados. Embora exista uma doutrina nacional de inteligência, a forma de organizar, planejar e executar a produção de conhecimentos varia de uma organização para outra. Até porque cada instituição tem objetivos bem específicos e cada região tem as suas particularidades. Um exemplo que apresentamos em nosso caderno de estudo se refere à atividade de inteligência da Polícia Civil do Paraná, que tem por funções identificar, avaliar e acompanhar as ameaças à segurança pública.
Outra função que é listada é produzir e proteger os conhecimentos e encaminhá-los aos tomadores de decisão, que, por sua vez, nortearão a estratégia de intervenção para a prevenção e neutralização dos atos criminosos. Diante da amplitude da inteligência de segurança pública, os campos de conhecimentos são explorados por segmento. Como exemplo, podemos recorrer à Agência de Inteligência da Polícia Civil do Paraná, que nós acabamos de citar. Essa agência menciona 5 espécies de inteligência de segurança pública. Ela inicia pela inteligência policial judiciária, seguida da inteligência policial militar, da inteligência policial rodoviária, da inteligência penitenciária e da inteligência bombeiro militar. Mas essa forma de divisão temática não é uma regra doutrinária. Existem várias outras formas para a atividade de inteligência se organizar para produzir conhecimentos voltados à segurança pública. Na minha concepção, a forma mais racional é através da análise de risco, onde deverão ser priorizados os riscos críticos dos crimes contra a vida e dos crimes que podem causar interrupção imediata da produção de bens ou dos serviços essenciais à continuidade organizacional. Obviamente que essa análise de risco deve levar em consideração as estatísticas da criminalidade produzidas pelas secretarias de segurança pública através de suas unidades especializadas. Além disso, deve ser levado em consideração o impacto social e econômico causado pela criminalidade. Uma coisa que não falta são exemplos de crimes relacionados à segurança pública, que podem ser do interesse organizacional. No caderno de estudos, citamos dezenas de exemplos retirados do próprio Código Penal. Entre esses exemplos, destacam-se os crimes por categoria. Nós citamos ali os crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a propriedade imaterial, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a administração pública e outros crimes. Alguns tipos de crime têm prioridade de intervenção em relação a outros. Tudo depende da nocividade criminal e impacto social ou organizacional. Você, profissional de inteligência, tem a responsabilidade de sempre focar a produção de conhecimentos na estratégia organizacional, que aí a estratégia eu estou me referindo à missão, à razão de ser das empresas e nas ameaças críticas que comprometem a própria existência, ou seja, a própria continuidade dos negócios. Enquanto existir sociedade, haverá violência e necessidade de produzir conhecimentos de segurança pública para subsidiar o processo decisório dos governantes ou dos decisores. Nesta aula, o propósito foi apenas transmitir uma visão geral, uma visão ampla, para despertar o seu interesse em se aprofundar nos estudos desta área de conhecimento que afeta tantas organizações públicas como as privadas. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula, se Deus quiser.